Ô Viga, rapidamente, um outro assunto, a crise financeira do Rio aí não tem fim, né? Agora o salário também de outubro, a situação muito complicada, né, Viga? Exatamente, vários bloqueios, vários arrestos, né, dos bens, das contas do governo do estado do Rio de Janeiro, embora haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impeça que haja esse tipo de bloqueio na justiça para pagar o salário dos servidores. O governo do estado está tentando uma composição e vai ter que fazê-lo daqui para frente, mas tem uma boa relação com o presidente eleito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter, que assume o seu posto em fevereiro do ano que vem. Mas o fato é que a situação é muito difícil, muito complicada, e a partir desta terça-feira, Patrick, começa a ser votado o tal pacote de austeridade na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, perspectiva de manifestações e protestos, se bem que a votação desta terça-feira na LERJ, eu diria que é até relativamente calma. Acho que nenhum servidor que está se opondo ao pacote vai se opor a temas como redução de salários de secretários, governador e vice-governador, não, Patrick? O Viga, o governador já disse que é insuficiente, mas nessa semana ainda pode haver liberação do dinheiro da repatriação de recursos, né? Pode reforçar um pouquinho, pelo menos, o caixa para pagamento imediato de salário. Para resolver uma questão pontual, sim, mas, enfim, a repatriação está mais para migalha em momento de emergência, momento de fome, do que solução dos problemas. O problema é mais estrutural, né, Denise? Então, tem que buscar outras alternativas. O principal ponto do pacote de austeridade ainda não foi devidamente tratado, e aquele que é mais polêmico, sem data para ser votado, que é o aumento da contribuição previdenciária. Tem aí a reforma da Previdência sendo encaminhada ao Congresso Nacional nesta terça-feira, mas localmente a situação depende muito justamente dessa mudança na alíquota de contribuição dos servidores ativos e também dos servidores inativos. Isso daria um impacto de 15 bi em 2017, 16 bi em 2016, mas do jeito que está o pacote, virou, na verdade, um verdadeiro Frankenstein. No máximo, metade disso vai ser a vantagem que o Rio de Janeiro pode tirar desse pacote de austeridade, caso ele seja aprovado na integridade. São nada mais, nada menos, Denise, do que 700 emendas apresentadas pelos parlamentares. O pacote dificilmente, né, Viga? Eu ia fazer uma piada com o time ali da Pompeia aqui, não vou fazer não, mas dificilmente dificilmente vai ser aprovado na sua totalidade, como você mesmo destacou. Agora, para embaralhar mais o jogo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é presidido por um senhor que Luiz Sveiter, Sveiter aí, que Deus do céu, ele passou até pro STJD em priscas eras, né? O homem do Sandro Hiroshi, lembra? Isso, esse senhor que preside e não pode presidir outra vez o TJ, isso fere, não pode. Esse daí é daquele sujeito que você não compra um carro usado dele, né? É difícil, mas ele tem boa relação com os demais poderes, viu? Isso que é pior. Ele tem um bom trânsito, enfim, houve uma resistência, ele foi candidato em outra oportunidade para ser o presidente da casa, mas houve aí barreiras, impedimentos legais, ele não conseguiu reunir o apoio necessário, mas a votação dessa segunda-feira foi expressiva. A partir de fevereiro, o Alvinegro, é torcedor do Botafogo, viu? O time e dizem que aqui em São Paulo, viu, Rodrigo, ele é do Corinthians, porque os jogos de 2005 que foram anulados, na época pelo STJD, era ele, né? Então dizem que ele ganhou, inclusive, uma faixa do Corinthians, então, naquele ano. Eu acho que virou provocação aí, Patrícia. Você sentiu, né, Viga? Provocação. Não que o Luiz Sveiter não seja tudo isso que o Vila esteja dizendo, mas aí alto lá, né? Com certeza. O fato é que assume a partir de fevereiro, temos que ficar bem atentos às movimentações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, embora, infelizmente, numa situação como essa, o executivo aqui, o Pezão, está precisando do Sveiter. Ele precisa do Sveiter, realmente carece um pouco de zelo, um pouco de cuidado num momento delicado como esse. Agora, o Alvinegro, o Sveiter, assume em fevereiro, ele que vai para a sua segunda presidência à frente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No último domingo, inclusive, professor Vila, o pessoal cercou o Sveiter na porta da casa dele, chama ele de bandido, ladrão, safado. Que é isso? Não é verdade. Há muitas denúncias envolvendo o nome do Sveiter que comprovadamente não se concretizaram em torno de um desembargador, mas ele foi cercado, tentaram agredi-lo, uma manifestação que aconteceu em Niterói. Não será um momento tão tranquilo. Só para lembrar
O Sveiter tem um irmão que é deputado federal, Sérgio Sveiter, e o pai dele, salvo engano, foi ou ministro do STJ ou do STF, viu, professor? Isso. Tá certo, Viga. Daqui a pouco você volta com mais informações diretamente do Rio de Janeiro, tá?